Você sabia que antes mesmo dos europeus pisarem nas Américas, já existia uma civilização com cidades gigantes, observatórios astronômicos, pirâmides e um calendário mais preciso que o nosso? Sim, estamos falando dos maias, um dos povos mais incríveis da história. Hoje, no Rios do Conhecimento, você vai descobrir quem foram os maias, como viviam, o que acreditavam e por que desapareceram tão misteriosamente. Já se inscreve no canal do YouTube e segue a gente no TikTok também, porque conhecimento bom é aquele que a gente compartilha. Os maias viveram onde hoje estão países como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador, e sua civilização durou mais de 2000 anos. Eles eram engenheiros, matemáticos, astrônomos, artistas e também guerreiros, mas o mais fascinante é como um povo tão avançado desapareceu de forma tão misteriosa. Vamos viajar juntos por essa história. Os primeiros registros da civilização maia datam de cerca de 2000 a.C., no chamado período pré-clássico. No início, eram comunidades agrícolas que cultivavam principalmente milho, base da alimentação e também da mitologia maia. Com o tempo, começaram a construir aldeias, depois cidades, e então, verdadeiros centros urbanos com pirâmides, templos e praças gigantes. Mas o auge mesmo aconteceu entre os anos 250 e 900 Drangino de Cristo, no chamado período clássico. Diferente de outros impérios como o romano ou o egípcio, os maias nunca formaram um império unificado. Eles viviam em cidades-estado independentes, como Tikal, Palenque, Copan, Calakmul e Chichén Itzá. Cada cidade tinha seu próprio rei, chamado de Ajao, e frequentemente entravam em guerra entre si. Mesmo assim, compartilhavam a mesma língua escrita, religião e costumes. As cidades eram organizadas com palácios, pirâmides, templos, praças para cerimônias e até quadras de jogo de bola que tinham significados religiosos profundos. E acredite, os perdedores às vezes eram sacrificados. Agora segura essa. Os maias eram mestres da astronomia. Eles conseguiam prever eclipses solares e lunares com precisão absurda. Eles tinham dois calendários principais: o Tzolk'in, sagrado, com 260 dias. O Hab, solar, com 365 dias. Juntos, formavam um ciclo chamado Roda Calendárica. E ainda havia o calendário de contagem longa, que foi usado para prever ciclos cósmicos e que causou o famoso boato do fim do mundo em 2012, lembra? Spoiler, não acabou o mundo, mas a curiosidade sobre os maias explodiu. Os maias eram profundamente religiosos e acreditavam que o mundo era cíclico. Eles cultuavam deuses ligados à natureza, como o deus do milho, da chuva, Shak, do sol, Kinit-Ahau, da morte, Apush e muitos outros. Faziam rituais com danças, oferendas e até sacrifícios humanos, especialmente para garantir boas colheitas ou agradar os deuses em tempos de crise. A criação do mundo, segundo os maias, está registrada no Popol Vuh, um dos textos sagrados mais importantes da América pré-colombiana. Ele conta como os deuses criaram o mundo, os humanos de barro, madeira e finalmente os de milho, os verdadeiros homens. Os maias tinham um sistema de escrita hieroglífica complexa, com mais de 800 glifos. Eles registravam acontecimentos históricos, datas, guerras, genealogias e rituais em monumentos de pedra, estelas, em códices e até nas paredes dos templos. Infelizmente, quando os espanhóis chegaram, quase todos os livros maias foram destruídos por missionários que achavam que se tratava de obras do demônio. Hoje, só restaram 4 códices maias autênticos e ainda estamos decifrando muitos de seus mistérios. Entre os séculos 800 e 900 d.C., várias cidades maias no sul da Mesoamérica foram abandonadas. Até hoje, não se sabe ao certo o motivo. Algumas teorias incluem guerras internas constantes, superexploração dos recursos naturais, períodos prolongados de seca, crise política e religiosa. Mas atenção, os maias não desapareceram. Ainda hoje existem milhões de descendentes maias vivendo na América Central, muitos dos quais preservam a língua, os costumes e a identidade do povo ancestral. Quando os espanhóis chegaram no século XVI, muitas cidades maias ainda existiam, como Chichén Itzá.
Mas com a chegada dos conquistadores, doenças, guerras e conversões forçadas dizimaram boa parte da cultura. Mesmo assim, o legado maia continua vivo, tanto nas ruínas arqueológicas quanto nas tradições de seus descendentes. A cidade de Tikal, na Guatemala, tinha pirâmides com mais de 70 metros de altura. O jogo de bola maia, chamado Poc-Tapoc, é um dos esportes mais antigos do mundo. A matemática maia incluía o zero muito antes dos europeus. Eles acreditavam em 13 céus e 9 submundos, e que o rei podia viajar entre eles. O famoso templo de Kukulkan, em Chichén Itzá, faz uma serpente de sombra aparecer nos equinócios. Incrível, né? E aí, o que mais te impressionou nessa civilização tão avançada e misteriosa? Já conhecia tudo isso sobre os maias? Comenta aqui embaixo! E não se esquece, se inscreve aqui no canal Rios do Conhecimento, ativa o sininho para não perder as próximas viagens históricas, porque o conhecimento não para, ele flui como os rios da história.